Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa aula 21, ok? Nessa aula a gente vai falar sobre passagem de parâmetros. E a pergunta dessa aula de hoje é a seguinte: qual a diferença fundamental entre os dois cabeçalhos das funções abaixo? Aqui a gente tem duas funções, né? Todas as duas funções chamam troca. E aqui eu tenho a função troca1, né? Que tem esse cabeçalho aqui, void troca1, int a, int b. E eu tenho a função troca2, que tem o seguinte cabeçalho: void troca2, int asterisco a, int asterisco b. Eu quero que vocês pensem aí e me respondam qual que é a diferença fundamental que vocês veem aqui. Então vocês conseguem já ver, né, batendo o olho aqui, que a primeira ela recebe um valor do tipo int e a segunda recebe um valor do tipo int asterisco, ou seja, um ponteiro para inteiro, né? Então, em relação à passagem de parâmetros, que vai ser a resposta para essa pergunta, né, é sobre a forma como a gente vai passar os parâmetros para a função, que a gente vai entender qual que é a diferença fundamental entre essas duas funções, tá bom? Muito bem. Então, na última aula ficou um estudo dirigido, então a gente vai fazer a correção aqui agora, né? Imagine que eu tenho essa estrutura de memória aqui, né, com esses endereços, essas variáveis, reparem que são todas ponteiros, né? Começo aqui com PTR para indicar isso. E eu tenho os seguintes dados aqui, né? 4054 para o PTR1, 4050 para o PTR2, 4090 para o PTR char e 4076 para o PTR float, tá bom? O que vai acontecer depois que vocês fizerem o estudo dirigido, é claro, né, para saber como é que funciona a aritmética de ponteiros, qual que vai ser o valor que a gente vai obter se a gente, por acaso, fizer a seguinte expressão: PTR char mais 2. Então, como que eu faço isso? Vou verificar qual que é o valor que está em PTR char, 4090, então significa que esse ponteiro aponta para o endereço 4090. Se eu somar 2 nele, né, pela aritmética de ponteiro, ele vai andar 2 tamanhos equivalente a um char, porque ele é do tipo char, né? Como o char ele ocupa um único byte, então esse ponteiro vai andar 2 bytes exatamente. E esse valor aqui de 4090, né, o próximo char ali seria o 4091, o próximo 4092. Então o valor que a gente vai obter aqui é 4092, tá certo? Muito bem. O que vai acontecer então se a gente fizer agora PTR int 2 menos 2? De novo, a gente tem que lembrar que sempre a aritmética de ponteiros ela vai depender do tipo de dado daquele ponteiro. Então, como esse ponteiro aqui ele é do tipo int, o que a gente vai ter? Isso aqui é equivalente a falar que o meu ponteiro ele vai apontar para o segundo inteiro anterior, tá? Então, como cada inteiro ocupa 2 bytes, aqui a gente vai andar 2 bytes para passar para o ponteiro inteiro anterior, tá certo? E mais 2 bytes para passar para o inteiro anterior a esse também. Então, aqui no caso, como PTR int 2 vale 4050, né? O inteiro imediatamente anterior a ele está no 4048 e o outro inteiro está no 4046. Então, o valor aqui é 4046, tá certo? No caso de uma comparação igual a gente tem aqui, a gente vai ver qual endereço é maior, ok? Então, aqui no caso, isso aqui vai dar um valor lógico. PTR int 1 está com 4054, PTR int 2 está com 4050. Então, 4054 é um valor maior que 4050. O valor aqui vai dar 1. Agora a expressão é PTR float menos 1, ou seja, qual que é o float anterior ao valor que está apontando aqui pelo PTR float. O PTR float está apontando para o 4076. Um float anterior a ele, né? Cada float são 4 bytes. Então a gente vai ter aqui 4072, tá certo? Quando eu faço uma diferença, né? Eu tenho aqui o PTR int 1 menos o PTR int 2. Qual o significado de uma diferença de ponteiros? Ele quer saber quantos inteiros, né, porque esse ponteiro aqui é do tipo inteiro, tem ou cabem, né, entre o 4054 e o 4052. Então, como a gente está adotando que cada inteiro ele ocupa 2 bytes, né, a diferença aqui vai dar 2. Por quê? O valor numérico absoluto é 4.
Só que com 4 bytes eu consigo guardar 2 inteiros, né? Então, a diferença entre esses 2 ponteiros, ou seja, quantos inteiros que cabem nessa diferença? São apenas 2. Lembrando que a gente está usando 2 bytes para seguir o padrão do livro, né? Nos nossos compiladores, a gente viu que o inteiro ele tem um tamanho de 4 bytes. E por último aqui, para finalizar, a gente tem o ptrfloat mais 4, tá? Então o ptrfloat está em 4076, o que seria somar 4? Seria apontar para um float que está 4 posições à frente. 4 posições que eu falo, 4 tamanhos de float na frente. Como cada float tem 16 bytes, cada float tem 4 bytes, significa que andar 4 floats para frente, a gente está andando 16 bytes, né? 4 vezes 4. Então, se eu somar 16 aqui, 4076, a gente vai obter 4092, tá certo? Então, o float que está 4 posições à frente a essa posição aqui está no byte 4092. Então, aqui estão as respostas, tá certo? Eu vou cortar esse vídeo, que a gente já começa falando de passagem de parâmetros no próximo, tá bom?